Bom, gente, tio Serginho na área, tá? Vou ensinar mais uma vez para vocês. Agora a aula de hoje vai ser sobre placa de vídeo e eu vou estar te mostrando que é muito fácil você escolher a sua, saber o que você precisa para não gastar dinheiro nem a mais nem a menos e ter aquele desempenho bacana na sua máquina. Vamos lá? Bom, galera, basicamente, para explicar aqui a placa de vídeo para vocês, eu vou estar explicando sobre duas fabricantes. Nós temos a ATI e a NVIDIA hoje no mercado. É diferenciado pelo lado verde e o lado vermelho, tá? Que vocês vão estar verificando, que é a campanha de marketing de cada uma das marcas. A respeito dessa campanha de marketing, vocês vão ver programas diferentes. Um vai estar usando o GeForce Experience e o outro vai estar usando o Catalyst. Cada um de acordo com a sua preferência. A placa da NVIDIA vai ter os drives dela, com o programa dela, e da AMD a mesma coisa, com o Catalyst. Então, a gente tem um monte de configuração. Hoje em dia, eu acredito que a GeForce, em questão de software, desenvolvimento de drives, essas coisas, está um pouquinho na frente. As placas da AMD, no geral, elas são um pouco mais fortes do que da NVIDIA. Porém, no lançamento, acontece muito dos drives dela ter algum problema. Por exemplo, ele não está maximizado e durante ao longo do tempo, com o passar do tempo, eles vão melhorando, vão se adaptando e às vezes até uma linha que às vezes estava abaixo da NVIDIA acaba ficando acima, na AMD, que é o caso da RX 570, 580, que elas ficavam muito para trás da GTX 1060 na época e hoje ela pode dizer aí que está lado a lado ali. Bom, galera, é muito importante, tá, que vocês conheçam alguns sites que eu vou estar passando aqui para vocês, que eles vão estar auxiliando na hora de escolher uma placa de vídeo. Na prática, onde eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu vou falar primeiro sobre o site Papa Hardware, tá? Ele é mantido pelo André da Chipart. É um camarada que tem um trabalho bacana, muito bom aqui no Brasil. Antigamente, só tinha essas tabelas de comparação de placa de vídeo aqui no nosso país, que era pelo Clube do Hardware. Eu lembro que a gente abria algumas coisas aqui, e aí escolhendo, por exemplo, qual que é a largura de banda, quanto de memória, o tipo de frequência que aquele chipset tinha. E hoje a gente tem um site, tá, que às vezes não é muito divulgado pelos outros canais de hardware aqui do Brasil, e eu vou estar mostrando para vocês. Então, o Papa Hardware é um site confiável, tá? Você pode estar comparando, fazendo tirando algumas dúvidas com ele. Lembrando que essas médias de FPS, geralmente na Intel, quando eu mostrar para vocês aqui, eles vão estar falando sobre a média. Não quer dizer que o gameplay está fluido, porque teria que ver as mínimas e também qual que é o 1% low, que seria um dado mais completo a respeito dos drives, dos jogos, né? Da questão de qual o resultado que a gente consegue dentro dos jogos. Bom, para a gente fazer isso, eu vou estar fazendo a comparação aqui dentro do site deles, tá? Eu vou entrar no Papa Hardware e aqui a gente vai escolher um processador e uma placa de vídeo. Basicamente, ele vai ter já um cadastro aqui falando sobre o que a gente pode estar utilizando, qual que vai ser a melhor opção. Hoje um custo-benefício bacana para multitarefa seria o Ryzen 1600. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, 1600 não tem. Então vamos colocar aqui que seria o 8100, seria o de entrada, tá? E aí a gente vai colocar um 8100, que é um processador comum, simples. E aí uma placa de vídeo que combine com ele, tá? A gente pode estar colocando, por exemplo, aí, vamos pegar uma mais nova aqui, ó, 8100 e vamos colocar uma 1660. Olha lá, um 8100 com a 1660. A gente coloca ele aqui. Qual será que é o mesmo desempenho se eu colocar, de repente, uma placa de vídeo um pouco melhor? Vamos colocar aqui a 1660 Ti e manter esse 8100, porque a gente teria que fazer uma comparação para saber o que é melhor. Olha lá, o score de poder de fogo das placas, você vê que tem uma diferença boa. Às vezes você fica na dúvida, pô, o que será que é melhor para mim? Uma 1660 Ti ou uma 1660 comum? Será que meu processador vai levar? Qual será a diferença de FPS de uma para outra? Ó, 1% low, ó, pode ver que já dá uma diferença bacana em relação a 1660 Ti. Olha lá, uma está dando 43 e a outra está dando 49, já são 6 FPS. Nem sempre os jogos vão conseguir esse 1% low ficar acima de 60. Mas na média, vocês podem ver aqui, todas as duas entregam acima de 60 FPS. Ó. A gente está falando da resolução Full HD, que é uma placa de vídeo, um processador simples, seria um computador de entrada hoje em dia. Por exemplo, 66 FPS para 74.92, vamos colocar aí 75, é pouca diferença, você vai ter aí um ganho de 8 FPS. Será que vale a pena? Será que compensa jogar nos jogos? Eu acho que vale a pena, dá uma diferença bacana, porque tem muito jogo que vai aumentar isso. De repente 8, 10 FPS que você vai ter a mais num jogo, pode colocar margem de erro assim, é a diferença para você ficar com ele jogável ou não. Por exemplo, de 50 para 60 FPS tem muita diferença. Vocês conseguem jogar um jogo? Beleza, consegue.
mas ele vai estar muito melhor, muito mais fluido, vai ter uma sensação bacana, que é o que eles esperam desse jogo, quando ele tiver um pouco mais FPS, quando ele tiver mais liberdade para estar rodando. Então vamos fazer aqui uma média, para a gente ter uma ideia dos jogos. Ó. Ele fala as temperaturas, ó. Resultado do teste não está mostrando, foi feito o teste no Windows 10, HD de 1 TB, tá? E 16 GB de memória lá, 2 de 8 GB, rodando a 2666, que seria uma velocidade comum, que é o básico que a galera costuma utilizar. Os jogos, ó, a média de FPS deles já mostra aqui nesse site. Quando você for comprar um computador gamer, por exemplo, você vai entrar no site aí, vamos supor, Pichau, Terabyte, própria Chipart também, eu acho que pelo Papa Hardware vale a pena você dar um crédito para os caras, eu acho muito bacana isso, porque é uma iniciativa que eles têm de estar melhorando para o público. Muitas das vezes você não é cliente deles, por exemplo, eu nunca comprei ainda com eles nenhum computador montado, que é o forte da loja deles, mas tem muita vontade de ter um computador lá, comprar, chegar, André, pô, Jonathan, aí na Chipart como é que tá? Pô, tem uma promoção boa, manda para mim, vou comprar. E eu recomendo, porque hoje em dia a gente escuta algumas reclamações de outras lojas, e eles têm realmente uma configuração bem bacana, eles têm um suporte para o cliente muito bom. Eles vendem menos computadores, mas eles atendem bem. Então, se você não quer ter dor de cabeça, não quer ficar passando às vezes por alguma situação, compra com eles. Agora, se você quer economizar dinheiro, aí tem outros sites. Por exemplo, você pode estar comprando na Kabum, na Pichau, na Terabyte, porque o preço realmente é mais em conta. Só que, na questão de problemas, se você tiver um problema, pode ser que seja um pouco mais difícil. Mas vale a pena. Por exemplo, todos esses canais que eu falei, eles têm um canal no YouTube e eles vão passando dica, vão passando vídeo, vai falando sobre novidades, configurações, projetos novos, e isso ajuda muito na escolha dos equipamentos. Ó, os jogos que estão aqui na área de trabalho. Nós temos lá o Shadow of War. Ele está rodando ali, ó, fluidez 97. Olha lá, pega 60 e... 69, 52, né, que é a mínima e a máxima dele. E ele está falando aqui, ó, 1% low e a média. Ó, The Witcher, GTA V, Monster Hunter, que é um jogo pesado. Olha lá, Assassin's Creed Odyssey, você pode ver que aqui a gente teve um probleminha, ó, faltou um pouquinho de placa de vídeo. Para você rodar ele em 4K, é bem complicado. Não é qualquer um que vai rodar. Ó, a média dos equipamentos. Aqui, ó, Tomb Raider. 64, 69, 62. Então, assim, são médias boas, tá? Essas resoluções que a gente está falando das configurações em Full HD. Eu vou passar para 4K e também para 1440p, que seria o 2.5K, que está no meio do caminho, para vocês verem a diferença. Por exemplo, no Assassin's Creed Odyssey, vamos pegar pesado aqui, ele está aqui, ó, 88 FPS. Olha lá, para 1440p, olha lá, 38 e 55. Caiu um pouquinho, não foi tanto. Em 4K, olha lá, provavelmente eles não fizeram o teste, está zerado. Mas eu tenho certeza, se ele está aqui, ó, 40 FPS, 55, em 4K, cara, vai dar 30. Com sorte vai dar 30, porque é um jogo muito pesado. Tem a galera que bota aí placas de vídeo fortíssimas, de mais de 3 mil reais, e às vezes eles ficam com dificuldade para rodar o 4K. O 4K hoje em dia é muito difícil para você conseguir rodar numa placa de vídeo de entrada. Geralmente, as mais tops de linha que vão estar conseguindo fazer isso. Para você colocar no Ultra 4K é muito difícil. Normalmente a galera que tem placa de vídeo de entrada joga no médio, às vezes até abaixa a configuração, mas eu acho que não vale a pena. Porque se você comprar uma placa de vídeo, é melhor você jogar, por exemplo, no Full HD Ultra, ou de repente parar no meio do caminho, no 1440p, que é o 2.5K, e aí colocar numa resolução do médio para cima. Porque jogar do médio para baixo eu não vejo muita vantagem. Por mais que seja competitivo um jogo, você tem que montar um setup mais ou menos que vai te atender. Porque se a parada ali, a fonte, a placa de vídeo, sei lá, o computador, ele não te atende, não tem por que você comprar. Eu acho que você tem que comprar uma parada que vai resolver o seu problema. Eu aprendi isso com o André da Chipart e eu acho muito bacana isso, porque você realmente aprende a parada. Se não vai resolver, você vai fazer às vezes um upgrade pequeno no seu computador, por exemplo, você tem um i5, aí sua placa de vídeo não é tão forte, você vai colocar um i7 nele, você não vai ver tanta diferença só para jogo, não compensa. Você vai gastar aí às vezes um dinheirão, mais de R$1.000 para fazer uma troca dessa, e aí vai ficar descontente, você não vai ficar feliz com o resultado. Então isso é muito importante para você ficar esperto em relação a isso. Bom, mostrei para vocês aqui, ó, sobre o Papa Hardware, tá? As opções para vocês compararem uma placa de vídeo e outra.
De repente você já tem alguma placa de vídeo que não tem nesse site do Papa Hardware. Aí eu vou estar passando aqui no link da descrição alguns canais. São canais gringos, porque hoje no Brasil ainda ninguém faz isso. Mas vocês podem acompanhar, pelo menos por esses 3 aqui que eu passei, a dica desses 3, para você saber qual que é a placa de vídeo melhor. Por exemplo, ó, um deles é esse aqui, esse benchmark, ó, a questão dos vídeos dele, ó. Tem muita opção, por exemplo, fala aqui, ó, HD versus SSD e o SSD M2, né, que seria o NVMe. Ah lá, 16 GB versus 32. Aí aqui vem a comparação de placas de vídeo, por exemplo, tem aqui ó, o processador, né, com vídeo integrado. Aí aqui está falando ó, o desempenho, Ryzen 7 4700G mais Radeon Graphics, que é a placa de vídeo dele, que já vem, né? Aí aqui está a comparação, a RX 580 versus a 1650 Super. Tem o preço em dólar lá fora e qual que é o desempenho das duas. Por exemplo, você vai clicar aqui no vídeo para ver a comparação, ó lá, tem vamos supor, uma RX 580 e uma 1650 Super. Tem um teste, próximo canal é o Teste em Games. É o mesmo esquema, cara. A gente vai mostrar aqui configuração, vai mostrar teste de computador, teste de processador, placa de vídeo. E aqui dentro desses testes vocês vão estar escolhendo qual que é a melhor opção para cada um. O Wolfgang, ó, também é bem bacana esse canal aqui. Tem mais ou menos aí, ó. Eles estão nessa média, 150, 200 mil inscritos. São canais bacanas que você vai ver o desempenho real ali do jogo, vai ver a resolução que você quer jogar. E aí compra sua placa de vídeo através disso. Toda placa de vídeo, quando vocês forem comprar, por exemplo, vamos colocar aqui 1650 Super. Aqui no próprio site da NVIDIA, vou mostrar para vocês aqui, tem as especificações da placa de vídeo. Olha lá, ele tá falando quantos shaders tem, qual que é o boost clock, né, a frequência que ela chega máxima, qual tipo de memória, quanto de memória tem, a velocidade dessa placa. E aqui especificações completas, ó. Tá falando sobre ela e tal, mas isso não é tão importante pra gente. O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Eu quero mostrar para vocês especificações de energia e temperatura. Muitas das vezes eu vejo a galera perguntando no grupo aí, Facebook, ou canal de hardware, o que eu preciso? Qual a fonte para o meu setup? Galera, a própria placa de vídeo faz isso. Você escolheu o seu vídeo por esses 3 canais que eu te passei, e mais o Papa Hardware, que seriam 4, então... E aí você escolheu, vamos supor, uma 1650 Super, que seria essa placa de vídeo aqui. Você sabe a temperatura, ó, que ela pode trabalhar 90 graus. O ideal é que fique abaixo de 80, tá? Para ter uma margem para estar trabalhando. Um gabinete aí bem ventilado vai estar fazendo uma temperatura melhor. A placa vai trabalhar melhor o seu sistema e vai aumentar a vida útil dele. Por exemplo, a energia que ele consome, essa placa de vídeo, ela é recomendada, ela puxa 100 watts. E aqui está um cabo de energia suplementar, um cabo de 6 pinos. Nem sempre uma fonte vai ter esses 6 pinos e vai dizer que ela é boa, porque você vai ter que ver algumas outras configurações, mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou explicar para vocês. Vamos atentar apenas à capacidade da fonte que a gente precisa, qual a potência dela. No caso aqui, está recomendando uma fonte de 350 watts, uma fonte comum, eu acredito que dê conta. Você pode pegar, de repente, pensando em um upgrade futuro, uma de 500 ou 600, se você pensar em trocar a placa de vídeo. Se não, muita gente troca de 2 em 2 ou 3 anos o computador inteiro, que hoje eu acho que é o normal. O que está acontecendo na maioria da galera está sendo isso, já pega e troca o setup todo, porque o hardware é valorizado no Brasil. O cara às vezes compra uma placa de vídeo, paga aí R$1.000, R$2.000, na hora que vai vender ele perde 200, 300 reais, quase nada, e já usou ela por 1, 2 anos. Então assim, o hardware no Brasil, infelizmente, os preços sobem, fica mais difícil da gente comprar, mas a galera consegue revender sem perder muito dinheiro. Às vezes, dependendo da pessoa, ela consegue até ganhar dinheiro na venda, mas não vou entrar nesse mérito, não concordo com isso também, mas cada um faz o que quer. Se tem gente comprando, quem sou eu para julgar? Então, aí é cada um por sua conta. Antigamente, a placa de vídeo a gente tinha no Clube do Hardware. Vou mostrar esse site aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se está pegando aqui. Tá bacana. Ó, o Clube do Hardware, ele tinha uma tabela que a galera se baseava muito por ela. Inclusive até puxei hoje aqui, ela é dividida com 2 tópicos, vou colocar aqui na descrição também do canal. E aí ele vai falando sobre a placa de vídeo da AMD e da NVIDIA. Eu vou só colocar por fins de comparação, tá, gente? Porque hoje em dia, apesar de estar atualizadas essas tabelas, você pode ter um controle de qual que é o chip gráfico que foi lançado primeiro. Por exemplo, tem essas séries mais antigas, às vezes você vê um computador com a cara bonita, cheio de RGB lá no LX, Mercado Livre, e não sabe de quando que é essa placa de vídeo, qual que é a largura de banda dela. Eu vou só me atentar à largura de banda, mas vai pelo FPS, vai por aqueles 3, 4 canais que eu falei no começo lá, que eu acho que vai ser melhor para vocês.
qual que é o FPS que dá, porque às vezes tem uma largura de banda menor e acaba que ele dá uma frequência melhor, dá uma quantidade de FPS melhor. Então você vai estar bem servido. É mais fácil de visualizar do que aqui. Mas para a galera que já está acostumada, consegue ter muita noção. Por exemplo, vocês olham aqui, ó, vamos procurar aqui uma RX 570. Olha lá, ela tem 227 GB de transferência. A 580 tem 256. Você vê que tem, sei lá, vamos colocar aí, arredondando, 30 GB de transferência a mais. Só que dependendo do jogo, pode ser que tenha pouca diferença. Ou dependendo do jogo, tenha muita diferença. Por exemplo, se você colocar um jogo que não usa placa de vídeo inteira, vamos colocar assim o League of Legends, as duas praticamente vão ser muito próximas, não vai ter tanta diferença. Eu acho que o processador nesse jogo faz mais diferença do que a placa de vídeo, por exemplo, no CS também. Isso, estou falando de placa de entrada. Se você pegar a placa high-end, aí a diferença vai diminuir mais ainda. Vai ser muito mais parecido. E essa diferença também diminui de acordo com a resolução. Em Full HD vai ter mais, em 4K vai ter menos, porque a quantidade de frame, a proporção, vai estar diferente, não vai ser a mesma coisa. E aí acaba que dá essa diferenciação. A fins de consulta, vocês sabem, ó, RX 570, beleza, será que ela lançou antes da 5700 XT? Aqui a gente vê que está mais para o final. Ó, a largura de banda aumentou, 256 bits, tá? E outra coisa, às vezes o cara coloca lá, meu computador tem 256 bits, a placa de vídeo. Aí o outro, não, a meu tem 128. Galera, hoje em dia não quer dizer muita coisa, não. Vocês vão ter que olhar pelo FPS mesmo, para ver o que vai te atender. Porque, por exemplo, você coloca aqui, ó, uma placa de vídeo dessa, ó, a RX 5600 XT. Olha lá, ela tem 192 bits. Você pode vir aqui, ó, uma RX 570 com 256, você vê que a largura de banda é muito menor, 224 contra 288, mas no jogo vai dar muita diferença. Então, não basta apenas ter força bruta, mas você tem que saber utilizar essa força. Por exemplo, nas placas de vídeo agora dos videogames novos, eles vão ser bem utilizados, eles vão utilizar melhor isso. Às vezes você pode pegar uma placa de vídeo, por exemplo, você pega aí uma... Quer ver? Vou procurar aqui uma Vega 56. A Vega é uma placa de vídeo muito forte. Olha lá, 400 GB de transferência, a 56. Só que ela não é tão boa para jogo porque a maneira como ela é construída, a maneira como é utilizada a força dela, às vezes não é favorável para isso. Às vezes ele tem um consumo muito grande, às vezes tem uma perda, ou não sabe utilizar muito. Por exemplo, você pega um carro muito forte, você pega um Jeep, sei lá, você pode pegar, vou colocar o exemplo aqui de um Jeep. Você pega um Jeep e aí depois pega um carro de corrida, um carro baixo. Na terra, que é uma condição favorável para o Jeep, uma estrada de chão com buraco, ele vai ter muita força. Só que se você colocar, dependendo do modelo dele, numa estrada lisa, uma pista mesmo, falar para correr, a velocidade final dele nunca vai ganhar de um carro esportivo, de um carro baixo, que é feito para andar naquele tipo de pista. Então, assim, a gente tem que ficar sempre pesando uma coisa ou outra para a gente saber o que está acontecendo, tá? Ó, esses aqui são os chips, tá? Mais novos, o mais antigo vem aqui primeiro, e às vezes a mesma linha. O que vocês pegam para saber a diferença? Ó, por exemplo aqui, ó, linha 7, essa aqui é uma linha, ó. Linha 8, aqui é outra. E assim vai. Ó, a linha 500. Porque a fim de comparação, a gente consegue ter uma noção melhor quando a gente consegue analisar isso. Você vai estar olhando aqui, deixa eu ver a linha 500. De cada ano em ano, ou de 2 em 2 anos, é lançada uma sequência nova. Eles vão fazendo algumas melhorias, tá? Algumas mudanças de clock, temperatura, tecnologia, enfim. Cada uma vai ter uma mudança específica. E aí vai melhorando pra gente. Ó, aqui estão falando sobre os chips da NVIDIA. A NVIDIA é a maioria da galera aí que conhece, ou que está acostumada a utilizar. E é mais fácil para fazer stream. Tem o codec NVENC, que a galera está usando muito agora para stream também. E aí a gente consegue, através dele, fazer essas melhorias para fazer algum trabalho específico. Bom, em questão a perca de imagem, quem vai fazer stream? Hoje em dia as placas de vídeo, tanto AMD como NVIDIA, têm uma configuração bacana, não perde tanta qualidade, tanto desempenho, desde que você tenha pelo menos um kit básico para entrada. Eu vou falar sobre a NVIDIA, que é mais fácil para a gente identificar esses kits, tá? Sempre foi assim, desde a série 500, 400, aí passou 700, série 900, série 1000, e eu vou mostrar hoje em dia como que tá. Ó, hoje em dia, o que vocês vão achar no mercado? Basicamente, é isso aqui, ó. Marquei aqui em azul para vocês. Olha lá, 1650, 1650 Super, 1660, 1660 Super, 1660 Ti. Normalmente,
o modelo comum, não vem nada escrito depois do nome, tá? Aí depois quando tem o Super, geralmente ela é mais forte. Aqui ó, você pode ver que tem uma diferença boa. Vamos colocar 1660. Em alguns casos chega até 10 FPS, você colocando a comum e a Super, ou o modelo TI. E aqui nós temos também o modelo TI. Em alguns casos a Super vai ter vantagem, outras vão ser a TI, mas enfim, isso não tem problema. Vocês vão saber a diferença de uma para outra. A mesma placa de vídeo, por exemplo, se você pegar uma 1660, ele vai ter um desempenho muito inferior a 1660 Ti. Mas aqui, ó, você vê que tem diferença. Olha a largura de banda dessa aqui, ó. Olha a frequência. Elas vão melhorando. E a gente tem cada placa de vídeo, cada final da placa de vídeo, a gente consegue os dois últimos números saber para quem que é destinada. Por exemplo, a gente tinha a 1030, que foi uma placa de vídeo que foi lançada no finalzinho aí da geração 10, e ela era para jogos mais leves, tá? A galera que joga aí um CS, alguma coisa bem básica, mas ela não é destinada especificamente para jogos. Às vezes o camarada coloca lá, é computador gamer, meu computador é intermediário, meu computador é de entrada. De entrada para quem? Hoje em dia, a própria NVIDIA faz isso com seus produtos. E a Intel também faz com a linha de processador deles, a AMD faz. Hoje a entrada é o quê? Seria o Ryzen 3 ou então o i3. A intermediário seria o i5, o Ryzen 5. High-end seria, acho que o Ryzen 7, dependendo do modelo. Claro que o high-end entraria só modelos mais top, o mais caro possível, que seria a galera entusiasta. Entusiasta aí já é que usa até linha Extreme, linha que não é para o servidor, né? Não é destinado para o grande público. E aí essa galera seria o high-end. Mas pouca gente tem isso. É uma parcela muito pequena de gente que faz isso, que utiliza esses recursos. Bom, a respeito das placas de vídeo, voltando para elas, a gente tem a primeira linha que é para jogos, é a 1660. A que tiver final 60, vocês vão ver que elas são melhores, recomendada. A maioria dos jogos vão funcionar a 60 FPS. Quem quer um computador intermediário vai vir na linha 70. Aqui, esse finalzinho aqui. Um público mais forte, gosta de coisa mais nova, mais forte, que gosta de desempenho, vai vir na 80. Quem é o high-end vai vir na TI. Às vezes junta duas placas de vídeo, dependendo do caso. Hoje em dia não compensa tanto, mas tem muita gente que faz isso ainda. E aí eles vão estar utilizando uma placa de vídeo para fazer um desempenho extraordinário. Por exemplo, todo lançamento de placa de vídeo, hoje talvez tenha agora o anúncio da série nova, eles colocam normalmente essa aqui, ó, a série 80 primeiro, às vezes bota 70, mas não é sempre, e aí depois libera as outras séries. Por exemplo, depois é a 60. Eu acho que a série que mais vende, as duas, seriam a 60 e a 50 com esse final. Porque a maioria da galera vai comprar isso. E eu até recomendo, o custo-benefício, já tem alguns canais que fizeram esses testes, eles falam pra gente, eles falam, olha, essa gravação, essa placa de vídeo, ela é boa para tal jogos e tal, mas depois de 2 anos, 3 anos, 4 no máximo, ela vai ter que ser trocada, porque ela não vai estar rodando com tanto desempenho. Mas é um custo-benefício muito bom, porque quem quer trocar o computador rápido, geralmente 2 anos, vai estar utilizando essa série. Bom, isso foi o que eu falei sobre placa de vídeo, tá, galera? Mostrei para vocês. Expliquei aqui sobre bastante coisa, eu não falei sobre as tecnologias em si, mas falei pelas velocidades. Não falei sobre as tecnologias em si, mas falei também sobre como escolher uma placa de vídeo. Até hoje ninguém falou isso para você. Você vê muitos canais aí que vão estar explicando sobre placa de vídeo, mas não te ensina a comprar. Ele fala, olha, essa aqui dá tantos FPS, aquela lá tem tal tecnologia, tantos CUDA-Core, tantos bits, tal largura de banda. Cara, isso não é importante. Para você que vai só jogar, não vai estar trabalhando com isso, cara, compra por essa tabela, olha o FPS do seu jogo e aí você vai ter uma opção para isso. Você vai escolher o que é melhor para você. Você tem que escolher uma parada que vai te atender, que vai resolver o seu problema. Feito isso, show de bola, cara. Tem o dinheiro para comprar hoje? Compra. Vai sair agora a placa nova. Beleza, mas às vezes você vai comprar a série 50. Digamos que hoje, dia 1º de setembro, lance a série 80, que é o normal. Daqui uns 2 meses, vai estar lançando a série 70. Lá para o final do ano, a série 60, que é a que a maioria da galera começa a comprar. Aí lá para janeiro, fevereiro, março, abril, lança a série 50. Cara, você vai ficar até lá sem jogar? Olha só, a gente está no mês 9. Você vai ficar 7 meses querendo jogar aquele game que você queria? Não, cara, pega, compra o que vai te atender e joga.
Entendeu? Às vezes tem uma série antiga que baixou o preço, apareceu alguma promoção que vai te atender. Não esquenta a cabeça com isso não. Compra lá e joga. Aproveita os games. Nós não temos muitas opções de game bons hoje. É difícil você chegar, caraca, ó, aquele jogo ali, ele tá top, ficou muito bom. Eu vou comprar aquele jogo. Não, cara. É difícil. Hoje vamos colocar aí na mão. Deve ter o quê? 5 jogos? 10 jogos que fizeram esse ano? Se tiver 10 jogos que chamaram a atenção da galera, que falou assim, vou comprar esse jogo, e a galera ficou no hype esperando, eu vou estar mentindo pra você. Não tem. A galera tá jogando remake, tá jogando jogo indie, tá jogando joguinho mais fraco, né? Jogo competitivo por causa disso, porque não tem título bom, título grande sendo lançado. Bom, falando sobre isso, a galera voltando aqui na NVIDIA, que hoje é o lançamento deles, eu tô pegando até uma beiradinha aqui na cauda do cometa aí, do hype deles, por isso que eu tô lançando esse vídeo hoje. Eles vão falar sobre jogos antigos. Escreve o que eu vou falar para vocês. Aos últimos anos, a galera não tem falado sobre jogos antigos, não tem feito as avaliações novas de placa de vídeo, né, as estreias, falando e mostrando jogos atuais. Eu acredito que eles vão fazer. Provavelmente vai aparecer alguns jogos novos, eles vão fazer tecnologias novas, vai melhorar o gráfico de jogo antigo para vocês. Muito desses jogos provavelmente vai funcionar ou na nuvem, ou então vai funcionar aí, de repente, no próprio navegador. Tem alguns sites que estão fazendo isso, alguns sistemas que já são próprios para isso. E aí vocês vão estar melhorando esses jogos através das tecnologias que vão surgir agora, porque eles precisam vender a placa de vídeo. Só o poder de fogo delas não vai vender, então ele tem que ter uma melhoria gráfica. E aí os jogos estão prontos. É mais fácil ele fazer isso no que está pronto, ou dar uma polida, criar um jogo novo, fazer tudo novo. Não, cara, de repente tem uma maneira, eu acredito que na parte de programação, da gente melhorar isso. O camarada vai, cria um jogo, e aí vai utilizar uma pequena mudança nele, na parte de design, na parte de criação, não sei como que funciona isso, mas ele vai melhorar e você vai poder jogar, e você já sabe jogar esse jogo. Então, assim, vai estar lançando coisa nova, e essa vez, esse ano agora, nós estamos em 2020, né? Eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer essa propaganda em cima dos jogos, por causa desse spoiler que eles já fizeram. Então vamos esperar para ver, tá? Eu vou editar esse vídeo, agora estou na parte da manhã, 10h53 da manhã. Eu vou lançar esse vídeo até meio-dia, mais ou menos, fazer uma edição bem rapidinha, para não ficar para trás. E aí a partir de 1h vai ter esse lançamento. Se você conseguiu ver esse vídeo ou viu depois do lançamento, né, da GeForce, da linha nova, dá um toque aqui, comenta com a gente, fala o que você achou desse vídeo, se você aprendeu a fazer a configuração, se você tem alguma dúvida sobre os canais, como que você escolheu a placa de vídeo, o que eu te mostrei, te ajudou ou não. E se você gostou, aprendeu alguma coisa nova, curtiu um site que eu indiquei para vocês, você curtiu um site que eu indiquei, cara, dá um like, fortalece, porque é um conteúdo diferenciado. Ah, não tem muita edição, não tem muita coisa diferente, mas, cara, isso ajuda muito, tá? Eu curto vocês, eu tiro as dúvidas, tem um canal aí de informação que vocês têm, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, eu deixei para vocês o Telecrise. E aí é isso, cara. Precisou de alguma coisa? Dá um toque. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para muita gente, porque você vai compartilhar e muita gente vai aprender coisas que eles não sabem. Porque, no caso, estou ensinando a escolher uma placa de vídeo. Você vai pegar esse vídeo aqui, ele vai estar valendo, de repente, hoje é 2020. Daqui a 5 anos você vai escolher a mesma coisa. Você vai saber comprar uma placa de vídeo. E a partir desse vídeo eu tenho certeza que vai ter mudado a sua vida, tá bom? Então, muito obrigado. Tamo junto. Valeu!